A Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo apresentou o programa Espírita Entre Irmãos, Flexibilidade para Mudança, Existe a Fatalidade? Apresentação de Amanda Alves e Hugo Laércio, também de São Paulo. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, São Paulo. Nós convidamos você para mais essa reprodução aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. Por isso, nós reunimos aqui esses programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, para que você encontre no mesmo lugar um acervo que atenda às suas necessidades, pesquisa, estudo, lazer. E aí convidamos você para mais esse programa imperdível, programa Espírita Entre Irmãos, Flexibilidade para Mudança, Existe a Fatalidade? Apresentação de Amanda Alves e Hugo Laércio. São os filhos do nosso querido irmão Delcio Silva, lá de São Paulo. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando na noite de hoje mais um programa Entre Irmãos, que estejamos juntos para ótimas reflexões, para um bom início de semana. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu vou pegar uma pequena mensagem aqui do livro Ânimo, de Lorival Lopes, para iniciarmos as reflexões na noite de hoje. Reconhecer-se com poder. Mostra o teu poder. Se a vida te aperta e amarra, se não consegues ir em frente, se o que te diz respeito precisa de embalo e melhorias, reconhece, mesmo que a custo, que tens um grande poder. Basta reconhecer o poder que lhe aparece. Entra em ação e faz as mudanças necessárias. Acredita que és forte, és resoluto, és belo e alegre. E essas qualidades se afloram. Quanto maior a crença, mais elas vêm e te beneficiam. Retira as nuvens que se antepõem ao teu sol interior e alegra-te com a vitória sobre ti mesmo. A crença em si próprio desperta poder e traz felicidade. Bom, essa é uma mensagem bem interessante e uma questão que muitas vezes nós temos dificuldade é que esse poder todos nós possuímos. O que muitas vezes nos falta, além desse reconhecimento desse poder, é tomar as ações baseadas nessa capacidade que nós possuímos. Então, muitas vezes nós queremos mudanças, nós almejamos, desejamos essas mudanças, mas nós não mudamos a nossa vida efetivamente. Nós apenas falamos de mudanças, mas não as realizamos. Então, quando existe alguma realidade, seja qual for na nossa existência que nos incomoda, e nós reconhecemos esse poder, nós já temos a capacidade de mudar. E a capacidade de mudar pode ser estudar, pode ser um emprego novo, pode ser uma mudança física e espiritual, ir para outro lugar, pode ser alguma coisa que mexa conosco, e até mesmo no nosso próprio hábito diário. Então, nós temos uma rotina. Talvez nós queremos almejar coisas ou buscar novas perspectivas que aquela rotina que nós temos não está nos ajudando. Então, nós temos a capacidade de mudar. Ah, mas é difícil, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que ir para uma academia, vai dar preguiça, sim, mas nós temos esse potencial, Todos nós, no mundo inteiro, temos as mesmas 24 horas. Então, a diferença de um para o outro é basicamente as escolhas feitas a cada minuto, a cada hora do dia. Então, nós temos esse potencial, mas muitas vezes nos falta reconhecer esse poder e, além de reconhecê-lo, realmente vivenciá-lo, ter a disciplina, a resolução, a dedicação necessária para efetivar as mudanças ou para correr atrás daquilo que se deseja. Então, muitas vezes nós pedimos a Deus que mude a nossa existência, mas Deus já quer isso. Nós que precisamos realmente mudar a existência.
acordando cedo, trabalhando, fazendo as coisas, estudando, né, fazendo o que for necessário de forma ética, de forma justa, né, bondosa, para conquistar os nossos objetivos, mudando a nossa psicologia também, né? Então existe muito a psicologia da impotência, né, onde nós acreditamos, ou do vitimismo, né, onde os terceiros me causam os danos que eu tenho, são terceiros que atrapalham a minha existência. E existe a visão do protagonismo. Não, eu sou responsável, não importa o que o outro faça. Eu vou resolver, eu vou mudar, eu vou trabalhar. Né? E reconhecer esse poder também é isso, é dar poder a si mesmo, né? A dizer, olha, eu vou fazer isso. Né? Eu reconheço essa necessidade, ou eu vejo que tal situação não está legal e eu vou sair dessa zona de comodismo e eu vou trabalhar. Pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo, mas está nas suas mãos essa capacidade. E muitas vezes nós terceirizamos para quem for, né? Não só religião, política, né? Outras pessoas, familiares. Então, nós temos que assumir esse poder novamente e reconhecê-lo. E assim, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos. E vamos todos elevando o nosso pensamento, sentindo a presença de nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo, que já nos envolve em seu abraço sincero e amoroso. E vamos todos numa corrente de paz, de amor e de luz, elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa irmã, nossa mãe espiritual, que é exemplo de reforma, de renúncia, de abnegação e de benevolência. Ela que está sempre a rezar por nós, a nos guiar e a nos orientar. Vamos rogando a ela que esteja ao nosso lado e que nos auxilie a termos a resolução para sacrificarmos aquilo que for necessário para a nossa evolução espiritual, para, né, principalmente o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos conquistar e consolidar a paz em nossos corações. E assim vamos rogando a ela que eleve o nosso pensamento até o seu Filho amado, nosso irmão mais velho, Mestre Jesus Cristo, a quem somente agradecemos e louvamos pelos seus exemplos, pela sua maturidade espiritual, por estar até hoje nos ensinando e nos deixando um roteiro onde mesmo com as adversidades da vida, podemos tirar o véu das ilusões, podemos trabalhar em prol do nosso crescimento espiritual, independente das situações, das dores, daquilo que nos afringe no corpo, na alma. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que eleve o nosso pensamento até o Pai, até a fonte criadora de tudo e de todos, onde nós somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas múltiplas existências, pela oportunidade que temos agora de transformarmos a nossa vida e de assumirmos o protagonismo de nossa existência. E assim nós agradecemos e louvamos com a prece que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim vamos agradecendo e pedindo licença a toda a espiritualidade para iniciar as reflexões da noite de hoje, que possamos ser iluminados e que possamos ser esclarecidos para que essa luz perdure por toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começando, né, o nosso programa de hoje, dando boa noite a todos que nos acompanham, através do Facebook, através do YouTube. Boa noite, Ivone. Hoje o nosso tema, ele vai ser flexibilidade para mudanças. O banner acabou saindo com o tema da semana passada, né, por uma falha nossa, pedimos desculpas, mas o tema de hoje é flexibilidade. Então, nós separamos um texto e ele pode ser encontrado no Blogspot, Grupo Allan Kardec, que é o grupo de estudos Allan Kardec. E aí o nome do texto é Flexibilidade. Ele foi feito em março de 2018. Eu vou ler esse texto. Ele foi inserido, né, no site nessa data. Então, nós vamos fazer a leitura para iniciar aí as nossas reflexões da noite de hoje.
Todo comportamento extremista responde por danos imprevisíveis e de lamentáveis consequências, por sustentar-se na intolerância e no desrespeito à inteligência e ao discernimento dos demais. A consciência equilibrada busca sempre o comportamento mais saudável, expressando-se de maneira gentil, mesmo nas circunstâncias mais severas e afligentes. A flexibilidade é medida de cometimento edificante pela faculdade de compreender a postura do outro, aquele que nem sempre sabe expressar-se ou agir como deveria, como seria de desejar, mas, nada obstante, pensa e tem ideias credoras de respeito e de consideração, que devem ser levadas a sério. Quando se assume uma atitude de dureza, destrói-se a futura floração do bem, porque nenhuma ideia é irretocável de tal maneira que não mereça reparo ou complementação. E diversas mentes que elaboram programas são mais eficazes que apenas uma. Ademais, essa imposição representa alta presunção, decorrente da vaidade de deter-se o conhecimento total ou mesmo a verdade plena. Quando se age dessa maneira, gera-se temor e animosidade pelo bloquear das possibilidades dos demais, igualmente portadores de faculdades de pensar, de discernir. Uma atitude flexível contribui para o somatório das realizações dignificantes que são confiadas a todos. Embora reconhecendo o equívoco da mulher surpreendida em adultério, o mestre foi-lhe flexível, dando-lhe nova oportunidade, embora não concordasse com a sua conduta desrespeitosa aos estatutos morais e legais. Entre dois ladrões, num momento extremo, solicitado por um deles que se arrependera da existência de dislates, concedeu-lhe a bênção da esperança de que também alcançaria o paraíso. Obras expressivas e honoráveis de serviço social e de edificações do bem no mundo sossobram e desaparecem em ruínas quando alguns de seus membros apresentam-se detentores de inflexibilidade em suas proposituras e comportamentos diários. A harmonia do conjunto exige que todos distribuam com a sua parte em favor do equilíbrio geral, mesmo que ceda agora, a fim de regularizar no futuro. Se alguém discrepa e mantém-se inflexível na sua óptica, ocorre o desastre no grupo, que se divide, dando lugar a ressentimentos e queixas, amarguras e dissabores. A severa antiga sabedoria oriental milenária, que a floresta exuberante cresce em silêncio e discrição, mas quando tomba alguma árvore, é com o estrondo que o faz, como a significar que o bem, o lado edificante de tudo, acontece com equilíbrio, enquanto que a queda e a destruição sempre se dá de maneira ruidosa e chocante. Todo grupamento humano necessita do contributo valioso da tolerância, da paciência, da compreensão. A prepotência é geradora de desmandos e tormentos incalculáveis, que poderiam ser evitados com um pouco de fraternidade. Ser flexível, mesmo que penses diferente, que tenhas ideias próprias felizes e faculta aos outros também serem ouvidos e seguidos. No vendaval, a árvore que não deseja ser arrancada verga-se, para depois retomar a postura. Se pretender manter ereta, sofrerá violência que a derrubará na sucessão das horas. O bambu é um dos mais belos exemplos de flexibilidade, pois que curva-se, submete-se com facilidade às imposições que lhe são dirigidas, sem arrebentar-se, mantendo-se vigoroso. Consciente das responsabilidades que te dizem respeito, não te imponhas pela rigidez. Os teus valores morais serão a tua identificação e o cartão de crédito de tua existência. Estás convidado a servir, não a estabelecer diretrizes estritas para os outros, especialmente se te encontras servindo na seara de Jesus, que sempre te proporciona chances novas, mesmo quando
malbarastaste aquelas que te foram anteriormente concedidas. Fácil é ser inflexível para com o próximo e difícil submeter-se à situação equivalente, quando se altera a circunstância e mudam-se os padrões apresentados. Dialoga, ouve e abre-te a novos conceitos e proposituras, de forma que adquires a faculdade da gentileza, indispensável ao êxito de todo e qualquer empreendimento humano. No dia a dia da existência, sempre ocorrem fenômenos inesperados que alteram a programação mais bem estabelecida, que exige mudanças de rumo, formulações novas e necessárias. O imprevisto é uma forma de intervenção das leis soberanas, que ensejam diferente opção para o comportamento saudável. Não sejas, desse modo, aquele que cria embaraços, embora as abençoadas intenções de que te encontras revestido. Todos são úteis numa equipe e importantes no conjunto de qualquer realização. Ser, portanto, dócil e acessível, porque sempre há alguém mais adiante, portador da aspereza que suplantará a tua certeza. Nunca sentirás prejuízo por ceder em favor do bem comum, da ordem geral, abrindo espaço para outras experiências e atitudes. A flexibilidade é dileta filha do amor, que se expande e enriquece a vida com esperança e paz. Todos aqueles que se fizerem temerários e se impuserem não fugiram de si mesmos, do envelhecimento, das enfermidades, da desencarnação. Pacientemente e com flexibilidade, Jesus espera por ti e te inspira sem descanso. Medita e age conforme gostarias que assim procedessem em relação a ti. Esse texto ele foi extraído do livro Rejubila-te em Deus, é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco e foi ditada pelo espírito Joana de Ângeles. É uma leitura bem interessante, mesmo um pouquinho extensa, mas que nos traz várias reflexões acerca do tema flexibilidade para mudanças. Fique à vontade, Hugo, para começar as suas considerações. Bom, esse tema é bem interessante e é algo que serve como alerta para todos nós, porque a verdade que todos nós almejamos, né, ao longo das existências e da vida, ela não se faz de uma vez só. É necessário a construção de conceitos. É como na escola, né? Nenhum de nós vai aprender uma equação complexa, né? Uma resolução complexa sem antes aprender a aritmética básica. Então, antes de entrarmos numa equação de segundo grau, a gente precisa aprender primeiro a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Na realidade material nossa, o mesmo processo se dá. A gente precisa aprender as lições básicas primeiro, né, a verdade nas suas bases preliminares, para depois a verdade em suas extensões mais profundas começarem a ser reveladas. E todo esse processo ele leva tempo. E ele vai aos poucos, através da construção e desconstrução, ou da síntese e antítese de conceitos que cada um de nós vai construindo ao longo das suas existências. E que a vida, com a sua sabedoria, vai modificando a nossa linha de pensamento, ou vai modificando, né, vai nos modelando, vai nos transformando através das pancadas da vida, das situações da vida, para que nós possamos, né, ir adaptando ou mudando certas percepções que nós temos. E é muito complicado, né, quando nós acabamos, por uma série de fatores, por tendências espirituais, por vícios, por fanatismo, né, por uma visão cristalizada das coisas, nós acabamos perdendo essa capacidade de sermos flexíveis. Porque funcionou no passado, porque funciona para nós, né, nessa vida, nós acabamos adotando certas posturas ou certas visões mentais e nós nos cristalizamos nessas visões. Né? Nós, de certo modo, criamos certos monoideísmos ou certas ideias fixas, né, que muitas vezes nos levam até certas obsessões de comportamento. E essas ideias, elas nos transformam numa pessoa que não é capaz de mudanças, que não é mais flexível,
E nós perdemos essa capacidade de ter flexibilidade. Então, nós enxergamos a vida de um certo modo, como eu costumo dizer, com certas lentes, com uma certa cor, e pronto, tudo é daquele jeito. Se não for do meu jeito, não estar bom, ou não funciona, ou vai dar problema, né, ou é ruim. E não necessariamente isso é verdade. Existem milhares de pessoas que vivem de outras maneiras, que estão evoluindo em outros caminhos, e que está dando tudo certo. Mas, pela minha visão, pela minha postura mental, eu invalido, né, essas pessoas. Eu sigo muito aquela, né, que a ciência fala do viés de confirmação, ou seja, eu só sigo, só acompanho, só penso, só converso com pessoas que reforçam as minhas ideias e não tenho um diálogo, né, com opositores ou com pessoas que pensam diferente, que divergem das minhas visões. E essa falta dessa comunicação, dessa conversa, vai, de certo modo, me aleijando, vai bloqueando o meu pensamento para novas possibilidades, ou para que eu evolua o meu pensamento numa visão mais flexível, né, mais extensível do meu campo de visão. E tudo isso é perigoso, porque esse processo ele vai nos levando a fanatismos, né, ou a nos tornarmos pessoas irredutíveis, muitas vezes pessoas duras, pessoas secas, pessoas de difícil convívio, porque somente a nossa maneira de viver é a correta, e vai afetando as nossas áreas, né, da nossa existência, tanto no campo material quanto no campo espiritual. E aí, com o tempo, isso pode nos levar, né, à depressão, né, a senso de inutilidade, ou, né, a um orgulho, a um preconceito profundo, porque é somente aquilo que deu certo no passado, ou né, eu só consigo viver ou crer naquilo que eu acho que é certo. Né? E a vida não é só o que nós achamos que é certo. Né? A vida não gira ao redor de nenhum de nós. A existência é dinâmica, existem muitas formas de se viver, muitas formas de se conduzir à existência, né? De fazer as coisas. Muitas vezes, para o mesmo problema, quando se diz respeito à existência humana, existem 10, 20 formas diferentes de resolver aquela situação. E não a nossa necessariamente é a certa, é uma das possibilidades. Mas nós acabamos nos tornando pessoas irredutíveis. E, em último aspecto, também pessoas manipuláveis. Porque se eu tenho um campo de visão, se eu tenho uma opinião, né, e essa visão ela é irredutível, né, ela é inflexível, com o tempo as pessoas vão saber qual é essa visão. E muitas pessoas vão usar, né, suas capacidades para me manipular ou para me conduzir a certas atitudes que vão beneficiá-la de alguma forma, mas que não vão fazer a solução ou que não vão me levar para aquele caminho. Então nós vemos isso nas questões políticas, nas questões sociais, né? Hoje na sociedade com, né, as questões ideológicas, onde as pessoas se fixam em certas ideias, né, e não estou dizendo, né, que assim nem tudo é preto e branco. Às vezes tem uma pessoa que, né, de alguma forma, ou é uma visão que nós temos, seja política ou ideológica, o que for, que ela tem ali certas verdades ou certos conceitos que nós acreditamos que são corretos, mas juntos tem certos equívocos. E nós nos tornamos tão irredutíveis que nós pegamos o pacote inteiro. Não, tem que ser tudo. Ninguém pode contestar nada, né? Ninguém pode falar mal ou pode, não, isso aqui eu não concordo, mas eu concordo com aquilo outro. E essa é a flexibilidade. É nós enxergarmos que não existe uma filosofia, uma visão, algo que seja perfeito. Porque está tudo em construção, tudo em transformação. Eu posso hoje ter uma opinião sobre determinado assunto e não tem problema nenhum daqui a um ano, daqui a um mês ou daqui a uma semana. Eu ler algo, ou ver algo, ou conversar com alguém e falar: peraí, eu mudei minha opinião sobre isso, não tem problema. Mas nós muitas vezes colocamos na nossa visão, né, por essa falta de flexibilidade, que não, tem que ser aquela visão, e não importa o que aconteça, alguém pode me provar algo, ou pode me trazer argumentos interessantes, eu não posso recapitular, eu não posso voltar atrás, eu só tenho que seguir aquilo, porque senão estarei sendo fraco, né, ou não estarei tendo uma opinião forte, e a questão não é a força da opinião, né, mas é a solidez, né, das possibilidades e da análise dos cenários positivos e negativos.
Então, nesse sentido, é muito bom que tenhamos debates, tenhamos conversas com pessoas que pensam diferente de nós. Isso em todos os campos. E esse é um dos objetivos também do próprio Espiritismo, abrir a nossa mente para outras possibilidades e permitir que nós possamos dialogar. E ninguém é obrigado a acreditar nos espíritos, ninguém é obrigado a acreditar em religião, né, na reencarnação, ninguém é obrigado a ser espírita, mas ter essa flexibilidade mental para conversar, para entender que há outras formas de se viver, e se o outro é católico, é ateu ou protestante, não importa. Ele está sendo uma pessoa honesta, está sendo uma pessoa justa, então está ótimo, ele está evoluindo da maneira dele. Então, essa é uma questão muito importante e interessante, que nós às vezes perdemos, né, na nossa sociedade, né, onde nós muitas vezes né, somos tão flexíveis em certas coisas, né, em possibilidades de todas as maneiras, mas em outros campos nós somos tão rígidos, né, tão duros, tão endurecidos, né, e nós queremos quase que, de uma maneira fanática, convencer as pessoas a nos darem razão. E aí vem uma questão que o próprio Jesus Cristo nos mostrou e nos mostra até hoje, é que a verdade, ela se consolida com o tempo. Então, ninguém precisa gritar, ninguém precisa praguejar ou brigar pela verdade. A verdade, ela vai se construindo gota a gota, e os séculos, as décadas, vão mostrando o que é sólido e vão destruindo aquilo que não é sólido. E nós verificamos isso com as nações, com os livros, com os conceitos, com as ideias. Quantas ideias que vão se propagando, né, mas na hora que elas são executadas, ou na hora que se verifica ali na prática, elas não funcionam. E aí nós verificamos que elas não são ideias sólidas, mas outras ideias ou coisas intuitivas, as pessoas vão vivendo e aquilo vai mostrando que funciona, e aquilo vai sendo passado como tradição, né, ou como conceitos que não são necessariamente ligados ainda a uma fundamentação científica, mas são coisas que dão certo. E aí as pessoas vão praticando intuitivamente. Por quê? Porque não precisa, né, a ciência ou qualquer um que mostre as coisas que funcionam. O próprio tempo mostra. É claro que com a ciência, né, com as ferramentas, nós vamos comprovando, nós vamos verificando a eficácia disso. Mas nem tudo também, o método científico, por exemplo, consegue explicar a sociedade, né, a economia, por exemplo, né, a sociologia, tem campos que são campos complexos, não existe uma fórmula para aplicarmos numa sociedade. Né? São coisas que é através da experimentação, através da vivência que vão se consolidando, o que dá certo ou o que dá errado. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade mental para aceitar que tem coisas que são assim, não são precisas, ou que nós vamos ter que fazer uma tentativa, e aí, dentro da flexibilidade também, é interessante, né, eu comentar, que ser flexível não é ser imprudente. Então, eu posso me arriscar, posso fazer certos empreendimentos, isso vai ter uma certa flexibilidade, mas eu tenho que ter um plano B. Ou também levar em consideração os cenários negativos. Não é porque, né, não, vamos de cabeça naquilo, né, vamos fazer tudo e pronto, não existe o amanhã. Não, nós temos que ter uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. Então, mesmo que algo não dê certo, peraí, eu já pensei nessa possibilidade, eu tenho um plano B, né, eu tenho uma reserva financeira, eu estou me precavendo. Isso também faz parte, ter uma margem de segurança, né, testar, saber onde eu estou pisando. Isso não é ser inflexível, isso é ser prudente. Então, nós também temos que tomar cuidado, não sermos rígidos, né, mas também não sermos loucos, né, insanos, onde vai pular de cabeça sem conhecer o fundo do lago. Né? Então, nós precisamos ter também essas possibilidades. E eu estou falando aqui de uma maneira genérica, porque se nós pensarmos, isso serve em qualquer área da nossa vida. Né? Relacionamentos, trabalho, família, tudo nós precisamos, né, não nos paralisar, mas também não entrarmos de cabeça, sermos prudentes, etapa a etapa, pensarmos sobre as coisas, analisarmos as possibilidades, temos um plano B também, caso algo não dê certo. Né? Então, tudo isso faz parte, né, de todo esse processo, e é interessante nós pensarmos sobre essas questões, porque quanto mais flexíveis nós nos tornamos, mais possibilidades a vida vai nos dando, mais
caminhos de saída nós vamos vendo, porque nós não estamos presos em uma única abordagem. Ah, não, se isso deu certo, acabou minhas cartas, minhas fichas. Não, peraí, eu tenho isso, eu tenho isso outro, eu posso fazer dessa maneira, posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso ir para frente, para trás. Eu vou ter margem para manobra, porque eu tenho essa flexibilidade mental. E tudo começa normalmente na mente. E aí, a partir dessa flexibilidade mental de ouvir as pessoas, de dialogar, de ter essa margem, né, de poder conversar com as pessoas, entender as visões diferentes e respeitar também, nós vamos abrindo possibilidades para outros caminhos, para outras situações, sem extremismos, né, sem ódio, sem rancor, né, e o máximo que pode acontecer, né, até costumo comentar isso, é que né, nós temos duas possibilidades na existência. Ou nós temos sucesso naquilo que fazemos, ou nós aprendemos com o fracasso. Então, nós não fracassamos, nós aprendemos. Né? Nós aprendemos e aí vamos fazer de uma outra maneira, até que aquilo que nós queremos dê certo. Né? Mas, ou que a gente mude talvez o objetivo também, porque nem tudo a gente precisa ficar insistindo infinitamente. Então, é bem interessante, né, nós pensarmos sobre essa flexibilidade que é a essência para as mudanças. Né? Toda mudança que nós queremos, nós saímos de uma zona de conforto para talvez entrar em outra, mas não há garantias de que nós encontraremos uma outra zona de conforto. E quando nós entrarmos nessa nova zona de conforto, talvez seja necessário a gente mover novamente para sair dessa zona de conforto, para buscar patamares maiores, para buscar outros aprendizados. A vida faz com isso conosco constantemente. Por isso que a nossa vida muda tanto, porque a vida, quando nós achamos que, né, estamos ficando craques em algo, a vida vai e fala, não, agora você vai mudar o jogo, porque você vai praticar outras habilidades. Amanda, o que você acha sobre essa questão da flexibilidade para mudanças? Bem interessante suas colocações, Hugo. Eu estava aqui pensando que, na verdade, a flexibilidade ela nos convida a diminuir o nosso nível de julgamento, né? O texto até fala um pouco disso, que é fácil ser inflexível para com o próximo, difícil submeter-se à situação equivalente. Então, quando nós temos brechas no nosso comportamento, atitudes que a gente identifica ou não que houveram falhas, a gente já se arma e fala, não, peraí, mas calma, vamos pensar, vamos ponderar, foi um deslize, foi uma situação aqui, né, inesperada. A gente espera isso do outro. Naturalmente que o outro tem essa compreensão da situação, né, seja do deslize, do erro, do tropeço, aí a gente falando de vida amorosa, de vida profissional, né, você esbarrou em alguém, você pede desculpa e automaticamente já entende que a pessoa vai desculpar. Você não imagina que a pessoa não vai te desculpar e vai começar uma discussão porque houve esse esbarrão. Então, a gente sempre naturalmente espera essa flexibilidade. A gente vive uma vida sempre se preparando para não pretendo falhar, mas vou falhar a todo momento. E quando eu falhar, eu espero que você tenha os braços abertos para comigo. E às vezes, quando a gente inverte o papel e pensa no quanto que nós temos o poder de ser também mais pacíficos, mais equilibrados com as visões do outro, aí a gente acaba sendo mais ferrenho, né? O nosso olhar, ele acaba sendo muitas das vezes mais duro e poderia ser mais ameno. Então, a flexibilidade, ela nos convida a pensar em como nós vivemos, como que nós estamos aplicando os conhecimentos que chegam a nós, sejam conhecimentos da vida, conhecimentos profissionais, conhecimentos religiosos, como que a gente traduz isso para um viver melhor? O texto fala bastante disso também, dos exemplos que Jesus deu, né, de que ele não concordava com a atitude, né, do ladrão, da mulher adúltera, mas ele mostrava que ele estava flexível diante do erro e aconselhando ali a pessoa a ter um propósito diferente de vida. Então, a flexibilidade, ela não deixa de ser uma forma também de ir medindo o nosso nível de amadurecimento. Desapego mesmo do que não tem tanta importância. Porque, no final das contas, as coisas têm o peso que nós damos. E, às vezes, a gente dá muito mais peso do que elas merecem, né? Seja porque a gente é rígido
ou a gente vai colocar sempre a culpa em algum fator externo. Ai, mas eu fui criada assim. Ai, mas eu sempre vivi dessa forma, eu sempre fui cobrada para ser assim. Eu não conheço outra forma de viver que não seja assim. E isso faz com que a gente crie mesmo uma armadura ao nosso redor, não permitindo que a gente tenha relações que sejam mais diversificadas. Porque não é porque, de repente, eu não bebo bebida alcoólica, que eu não posso sair com alguém que beba bebida alcoólica. É lógico, eu vou querer que a pessoa fique bêbada e caia no chão do meu lado? Não, mas eu vou ponderar que se a gente está ali numa mesa comendo, discutindo, né, se relacionando, e a pessoa quiser pedir algo, ela tem o livre-arbítrio dela. Eu não vou impedir que ela se satisfaça com o álcool, né, contanto que seja algo que não me deixe extremamente desconfortável, como eu dei o exemplo, se eu sei que ela bebe para cair, de repente eu já vou sinalizar, olha, para mim não vai ser legal, a gente vai sair, você vai ficar muito bêbado, vai cair no chão, eu vou ter que te pegar, te levar, aí não vai ser legal. Mas se for num nível em que não está me causando nenhum problema maior, é uma opção dela, por que não? Às vezes a gente se priva de muita coisa justamente pelo nosso dedo apontado para o outro. E esse outro, ele também tem muito a nos ensinar. Eu acho que um exemplo bem claro disso é o próprio relacionamento amoroso ou o relacionamento profissional, em que às vezes o outro tem uma gama de conhecimento muito maior que a nossa. E se a gente ficar nesse orgulho, a gente cria uma barreira e não se permite aprender com o outro. E de repente o outro tem um monte de coisa para te passar, para trocar com você, não somente daquela oportunidade, daquela empresa, daquele segmento, mas às vezes bagagem que ele possui, de outras experiências, né, de outras coisas que num papo ali descontraído, numa conversa, a gente consegue aprender também a absorver. A mesma coisa é o relacionamento amoroso. A gente se relaciona com pessoas que têm uma visão de mundo, no geral, parecida com a nossa, semelhante à nossa. Mas a cultura, a criação foram diferentes. Então, vão ter muitos aspectos em que a gente vai divergir, mas a gente consegue divergir sem colidir, né? Sem chocar, sem abalar a estrutura da relação ou não ter mais condição de ter relação. Eu posso pensar A, você pode pensar B. E aí, de repente, eu posso flexibilizar um pouquinho o meu pensamento. Um exemplo, acho que bem bacana disso, são gostos diferentes no estilo de viver. De repente, eu sou uma pessoa muito caseira, extremamente caseira. Eu não gosto de sair de casa nunca. Já o meu companheiro é uma pessoa extremamente roeira, né? Gosta bastante de sair, de estar em grupo, conhecer lugares novos, viajar. Então, ele é o extremo, assim. Ele praticamente não para em casa. Se a gente decide que vai se relacionar, que vai levar a relação adiante, mesmo com essas questões de diferença, aí caberá a cada um pouco de flexibilidade. Então, eu posso, de repente, sair algumas vezes, que aí eu não fico 100% do tempo em casa, então eu vou deixar o meu parceiro contente, a gente vai ter momentos juntos fora de casa, e ele também aprende a ficar um pouquinho em casa comigo. E assim a gente cria um equilíbrio. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. A gente consegue estabelecer um meio termo. E isso tem a ver justamente com o que a mensagem nos traz, né? Quando ela fala do exemplo até do bambu, que tem que ter essa flexibilidade de se envergar para um lado, para o outro, seguindo os bons ventos, porque se ele não for assim, ele não vai resistir. Nós precisamos aprender mais com a natureza nesse aspecto, né? Se curvar conforme a necessidade. E o que eu acho bem curioso é que se a gente separa a nossa vida, se a gente pega só o aspecto profissional, por exemplo, a maioria de nós consegue ser extremamente flexível no trabalho. Né? A gente tem situações ali que a gente não está previsto, está fora do que foi combinado no contrato, na carga horária, na demanda, mas aí surgiu uma situação. Geralmente a gente não vai largar tudo para o alto na primeira oportunidade. A gente vai tentar ponderar, repensar, falar, não, peraí, foi uma situação atípica, né? Dessa vez eu vou abrir uma exceção, vou tentar ver como eu consigo contornar. Então, nas relações de trabalho, naturalmente, a gente tende a ser flexível. Olha como pode isso, né? É a parte do nosso trabalho que, entre aspas, é a parte que menos impacta,
na nossa vida enquanto espírito, pensando que o mais importante são as nossas relações, mesmo as relações construídas profundas e com raízes. Trabalho, a gente pode ter uma centena deles durante a vida. A gente pode trabalhar em várias empresas, em diversos cargos. É mais ou menos igual a questão de ser estudante. Você pode a vida inteira estar estudando e estar em patamares diferentes. Vem um patamar, vai outro, você ganha um certificado, vem outro, e assim por diante. Então, você vai passando muito e não parando necessariamente em um lugar específico. O trabalho dentro das nossas funções acaba sendo a que a gente mais consegue, se adaptar. Mudar de empresa, mudar de cidade, mudar de cargo, mudar de função, mudar de setor, e por aí vai. E é o lugar que geralmente a gente tem maior flexibilidade. Então, talvez o trabalho já vem para a gente na existência a nos ensinar, a trazer essa flexibilidade do campo profissional para os outros campos, para a parte amorosa, para a parte de relacionamento, para a convivência familiar, para a convivência social, porque às vezes a gente acaba não sendo tão tolerante como a gente costuma ser no trabalho. A gente sabe os nossos impulsos, está com uma dificuldade enorme, mas está ali, resiliente, respirando fundo, porque a gente tem os boletos para pagar, mas porque a gente pensa em uma série de fatores, Não, mas espera aí, calma, deixa eu me controlar, vou beber uma água, espera aí, as coisas não são assim. Por que a gente não consegue ser assim também nessa parte, na nossa vida, trazer isso para a vida como um todo? Isso só tende a nos beneficiar, porque, de fato, a flexibilidade, ela vai mostrando para a gente que a gente está amadurecendo aos poucos. Então, calma aí, vamos lá. A forma que nós fomos criados e conduzidos até aqui, como o Hugo comentou, não é a única forma. Não é a única forma de viver. O meu estilo de vida não é o único estilo de vida. E ele não é mais certo do que o do Hugo, ou errado, e o do Hugo está certo, e por aí vai. Não, são formas diferentes de se viver. São olhares diferentes. Isso não significa que, de repente, eu passando uma semana na casa do Hugo, ou uma semana ele na minha casa, a gente não se adaptaria ao estilo um do outro. De repente ele veria, olha, nossa, que diferente isso daqui que a Amanda faz, olha esse hábito dela que eu não tenho, como que é diferente. E por aí também, ao contrário, também ocorre. Tem até um programa, eu não sei dizer se ele ainda passa na televisão. Antigamente ele passava, hoje eu não sei se está em canal fechado, em plataforma de streaming, enfim, mas que eu achava bem curioso, que se chama Troca de Família, Troca de Esposa, tinha troca de esposo também, tinha essas nomenclaturas. E aí, basicamente, pegavam duas famílias opostas, mas bem opostas em todos os aspectos. E aí a mãe ou o pai da família trocavam de lugar ali durante alguns dias. Então, aquela família, de repente, mais agitada, mais festeira, enfim, mais bagunçada, recebia uma pessoa que tinha um outro ritmo de vida, que era mais disciplinada, que era extremamente focada, que era bem calma, bem centrada, e o inverso também ocorria. E acabava sendo um experimento bem interessante, tanto para quem se submetia, a pessoa em si, a mãe ou o pai da família, quanto para os filhos, para o restante da família também, que acabava recebendo alguém com hábitos, com jeitos diferentes, e vendo como que era a vivência daquela família, e descobrindo também que não existe uma forma de viver errada. Existe a forma que a gente conhece. Isso não significa que no decorrer da vida a gente não pode ir se deparando com outras coisas. Isso a gente pode relacionar com tudo, Hugo? Com a moda, com os estilos musicais, com gostos literários, com conhecimentos, com tudo. Então eu tenho o que eu tenho até aqui, o que eu carrego comigo, e eu tenho o que eu vou absorver a partir daqui ao longo da minha existência, conforme a minha flexibilidade. Então, quanto mais a gente for flexível, mais a gente vai estar aberto para absorver esses conhecimentos e agregar para a gente e para todo mundo que está ao nosso redor. Então, essas mudanças, essas adaptações, elas são sempre bem-vindas, porque geralmente elas nos trazem isso mesmo, esse aspecto de equilíbrio. Eu não preciso ser nem 8 nem 80, eu posso estar no meio termo em tudo que eu for fazer, e aprender com o outro também.
né? Para a gente conseguir aprender, a gente também tem que estar disposto a ouvir, a observar, a trocar, a conversar e a expor mesmo, de repente, nossa, mas eu não sei fazer desse jeito. Eu não sei como que é assim, você me explica? Vamos tentar trocar ideias, então, sobre esse assunto, sobre essa forma. Não tem nada de errado nisso. Às vezes, o nosso orgulho e a nossa prepotência, o nosso egoísmo faz com que a gente perca essas oportunidades e passa a vida e a gente, de repente, teve várias chances de fazer uma série de coisas diferentes, mas a gente mesmo não se permitiu com que isso fosse feito. Então, Jesus, ele nos dá esse exemplo, né? De estender a mão, de observar o outro, de se aproximar, independente das escolhas, do modo de vida, porque o concordando ou não é a escolha do outro. O outro tem tanto direito sobre a vida dele quanto eu tenho sobre a minha. E assim a gente vai trocando e amadurecendo juntos, né? Se estivermos flexíveis a isso. Então, eu convido o Hugo a fazer as suas considerações para a gente partir para as considerações finais e encerramento. Bom, é interessante esse ponto que você trouxe, Amanda, que eu acho que o trabalho, aí também vem a questão de certo modo, da imposição, né? Assim como a vida, o trabalho muitas vezes nos é imposto certas condições, e aí muitas vezes, quando nós temos esse poder de impor, nós acabamos abusando, né? Tipo, não, vai ser do meu jeito, senão não quero, né? Tipo assim, e isso é interessante, porque nós temos que aprender também a ter essa flexibilidade como nós possuímos, né, no trabalho, e a perceber que nem tudo é ferro e fogo, e que ouvir o outro, né, ou lidar com o outro não nos torna obrigatoriamente, né, assim, obrigados a aceitar a visão do outro. Posso debater, posso conversar, posso ouvir, mas posso discordar e tá tudo bem. E também não sou obrigado a convencer o outro que a minha visão está certa. Na verdade, se nós formos olhar os grandes pensadores, né, as grandes pessoas que deixaram na história em legado, seja na ciência, seja, né, na filosofia, nas religiões, elas não forçavam os outros, elas mostravam, ou através de fatos, através das exemplificações, através da própria vivência do tempo, que aquele conceito, aquelas ideias que ela tinha, estavam corretas. Então, nós temos que lembrar também que cada um está no seu nível de amadurecimento. Então, talvez o que para mim já é cristalino, para o outro ainda não é. O outro ainda vai precisar passar por certas experiências para depois ver, agora eu entendo o que você quis dizer, ou o que você quis fazer, ou a visão que você tinha. Mas eu tive que passar por um processo. Então, nós não podemos assumir, né? Esse é um erro essencial na comunicação, né? Assumir que o outro tem as nossas percepções, ou que o outro vê já as coisas como nós vemos. E muitas das dificuldades que nós temos é justamente por isso, porque nós usamos o nosso filtro, a nossa visão, já assumindo coisas para o outro, em vez de perguntar, em vez de, né, conversar, em vez de, opa, peraí, você vê dessa mesma forma ou não? Como você entende isso? Né? E através disso também, ir construindo pontes, ou ir analisando, peraí, olha, esse ponto aqui, né, nós temos visões diferentes, mas também está tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ter a mesma visão, então muitas vezes nos falta essa humildade também para aceitar, né, de que nem todo mundo vai concordar e que tem coisas que é só o tempo, ou que talvez nem o tempo agora, talvez em outras vidas, em outros momentos, porque cada um tem sua trajetória espiritual. Então eu, né, vou aqui deixando essa reflexão, né, para que todos nós possamos nos tornar mais flexíveis nas mudanças, para que nós possamos aceitar as mudanças como parte essencial da nossa existência. Não existe vida sem movimento, sem mudança, né? Nada é constante no universo, né? Nesse sentido de né, tudo é um constante processo de renovação. Nosso próprio corpo não é o mesmo, tem novas células, novos átomos, novas estruturas que estão se formando, né, a nível atômico, porque se faz necessário, né, o nosso corpo não está parado. Então, isso também nos dá um potencial de mudar, né, de ganhar mais músculo, né, perder gordura ou fazer outras possibilidades que, se fosse uma constante, nós não teríamos. Né? O próprio processo de vivência nos dá condições de
angariarmos mentalmente novos recursos, porque quando nós éramos crianças ou adolescentes, nós tínhamos uma visão, agora como adultos nós temos outras, e mesmo como adultos, nós podemos passar por outras visões, por outras situações que podem modelar e criar novas visões de mundo, mas para isso precisamos estar abertos, precisamos ser flexíveis. Sem a flexibilidade, a evolução não acontece, porque hoje, né, existe a evolução, né, é material, né, do nosso corpo, que essa segue as leis naturais, mas existe a mental depende do nosso livre-arbítrio. Aí, nesse aspecto, somente nós nos tornando flexíveis, nós vamos nos tornar aptos a mudar, porque é esse o que Jesus Cristo, o que a espiritualidade espera de nós, que nós tenhamos esse conhece-te a ti mesmo, nessa humildade para analisar as nossas posturas, as coisas que a vida nos traz, através disso, né, fazer as sínteses, os processos para, opa, peraí, aqui eu posso tirar uma lição, aqui eu posso tirar outra, e a partir daí mudando e criando novas trajetórias também na nossa existência. Então fica aqui, né, meu agradecimento a todos que nos acompanharam, aqueles que vão nos assistir no futuro, que possam pensar sobre essa questão, né, sem impor, né, ou sem ver a mudança ou a flexibilidade como uma fraqueza, né? Cada vez mais na nossa sociedade, com a dinâmica que ela tem em todos os campos, mais nós nos tornaremos pessoas flexíveis, porque nós viveremos com outras culturas, com outros povos, com outras pessoas, com outras informações, tudo vai mudar a todo momento, e nós precisamos ser flexíveis para lidar com essas mudanças, né, quase em tempo real em muitas áreas, né, em muitos setores da nossa existência. Então, né, um grande abraço a todos e vou passando a palavra para a Amanda, para que ela faça as considerações finais, né, os seus comentários e a prece final. Pensemos então nessa mensagem, né, na mensagem que foi lida no início, enquanto que nós temos possibilidade de ir ajustando no decorrer da nossa vida as situações para ter uma vida mais equilibrada. Basicamente é pensar no que nos aproxima e não no que nos distancia. Se pensarmos no que nos aproxima, essas flexibilidades elas vão surgindo naturalmente, porque o foco é a aproximação e não o distanciamento. Então pensemos nisso, que tenhamos uma semana abençoada, refletindo sobre essas possibilidades e também tentando colocar em prática o que a mensagem nos convida, né? Para seguirmos mais o exemplo do bambu, para nos curvarmos diante da necessidade, senão a gente vai quebrar, e ir ajustando conforme as situações forem surgindo. E eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos nesse momento, deixando sair de nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de esperança e amor. Vamos vibrando intensamente por todo o contorno geográfico, por todos os países, sem distinção de nenhum, que tenhamos paz nas relações, paz e equilíbrio em todas as decisões que são tomadas. Vamos vibrando intensamente para que em todos os lares o diálogo, a harmonia se estabeleça, que façamos a nossa parte para sermos exemplificadores do Evangelho. Dentro da nossa pequenez, já temos consciência e conseguimos fazer algo em prol de nós mesmos e em prol de todos que estão ao nosso redor. Vamos vibrando intensamente em busca da saúde para todos os corações, que tenhamos saúde em todos os aspectos da palavra, que nos envolva, nos traga sabedoria, discernimento, bom ânimo, força e clareza. Vamos vibrando intensamente, que tenhamos amor, alegria e esperança em nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, interagindo com todos, seja no trabalho, no ambiente familiar, no ambiente profissional, amoroso, na parte da vivência em comunidade, com os vizinhos e amigos, no transporte público, na condução, que tenhamos esse cuidado com o outro e preservando sempre também o nosso equilíbrio interior. Vamos assim vibrando intensamente pelo nosso lar, por todos que lá estão, que tenhamos muita harmonia, muito diálogo e muita flexibilidade dentro do dia a dia.
Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, necessitados que somos, que tenhamos força, coragem, para não desanimar dos nossos propósitos. E vamos deixando muitas luzes entreaberta para que a espiritualidade leve, onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima oportunidade, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.